Nesse vídeo, quero pensar em Jonas como tipo. Jonas tem importância como tipo. Isto se pode notar de três maneiras. Primeiramente, Jonas prefigura tipicamente a história do seu próprio povo, Israel. Se observarmos cuidadosamente os movimentos desse homem, veremos toda a nação de Israel movendo-se com ele. Assim como a sombra de um homem na parede por trás dele move-se com ele. Como quase sempre acontece, a sombra é muito maior do que o próprio homem. Vemos aqui Jonas nacional, a nação hebraica. À medida que Jonas se move, a história de Israel, também avança diante de nós. Observe aqui o povo de Israel, desobediente à ordem divina, como Jonas. Então, vou começar a citar as semelhanças que existiu entre este homem Jonas e Israel. Desobediente à ordem de Deus, como Jonas. Fora de sua própria terra, como Jonas. Encontrando refúgio precário entre os gentios, como Jonas. Sendo sempre um problema para os gentios, como Jonas, naquele navio. Ainda dando testemunho de Deus, ainda dando testemunho do Deus verdadeiro entre os gentios, como Jonas fez junto aos marinheiros. Lançado fora pelos gentios, como Jonas, pelos marinheiros perturbados, ainda milagrosamente preservado em meio às suas calamidades, como Jonas no oceano, clamando finalmente ao Senhor em arrependimento e renovada dedicação, como aconteceu com Jonas no interior do grande peixe. Encontrando salvação e libertação no Senhor Jesus, como Jonas encontrou salvação de outro modo no oceano, concluindo sua oração com as palavras: ao Senhor pertence a salvação. E no final, tornando-se missionário para as nações gentias. Veja isto relacionado a uma profecia sobre este assunto, a Israel, relacionado a Israel em Zacarias, capítulo 8, versículo 13, versículo 20, versículo 23. Como Jonas, por fim, tornou-se missionário de Deus para a cidade gentia de Nínive. Em segundo lugar, Jonas prevê tipicamente a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. O capítulo 1 conta-nos que Jonas ficou dentro do grande peixe 3 dias e 3 noites. Por que ficou retido durante todo esse tempo? Desde que o peixe servira o propósito de evitar o afogamento, o profeta não poderia ter sido vomitado pelo peixe sem mais demora? Nosso Senhor Jesus, fez-nos saber por que Jonas ficou dentro do peixe nesse período de 3 dias e 3 noites. Ele disse: pois assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração ou no seio da terra. Isto está registrado, Mateus capítulo 12, versículo 40. Existe uma estranha magnificência no fato de que centenas de anos antes da encarnação do Senhor Jesus, o sepultamento de Jonas no grande peixe fosse dirigido de maneira soberana para tornar-se assim um tipo, um quadro. A tipologia latente do Antigo Testamento é uma das credenciais mais impressionantes de sua inspiração divina. Essas coisas revelam que a palavra de Deus, no seu compêndio, na sua obra completa,
é algo divino. Existem alguns que afirmam que Jonas, na verdade, morreu dentro do peixe, sendo literalmente ressuscitado, de maneira que o tornasse um tipo completo da ressurreição de nosso Senhor. Forçar isto, porém, não é realmente necessário para que Jonas tipifique a morte e ressurreição de nosso Senhor. Isso talvez não estaria dizendo o que realmente a Bíblia não diz. De fato, a nosso ver, ele desempenhou o tipo de forma muito verdadeira, permanecendo consciente dentro do peixe, pois na oração de Jonas, o interior dele é comparado ao abismo. Nós temos ali ele usando a palavra Seol no original, que é Hades no Novo Testamento, para onde o Senhor foi entre a morte e a ressurreição de seu corpo. Nós temos isto registrado em Atos capítulo 2, na pregação do apóstolo Pedro. Num vídeo anterior, mostramos que os 3 profetas notáveis que surgiram em rápida sucessão durante o último período, antes da destruição do reino das 10 tribos, ou seja, Elias, Eliseu e Jonas, são uma espécie de trio de tipos. Eliseu morre e é sepultado, mas em sua morte dá vida a outra pessoa que estava sepultada no mesmo lugar. Como nosso Senhor, em sua morte, dá vida a outros. Jonas, simbolicamente, não apenas morre, mas desce ao abismo e depois retorna para não ver a corrupção, tal como nosso Senhor. Elias sobe aos céus e atira seu manto à terra, como nosso Senhor subiu e enviou o Espírito Santo e os dons para nós. Em terceiro lugar, Jonas é um tipo do próprio Cristo, como mensageiro, sinal de Deus. Nosso Senhor Jesus disse: assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Qual o significado de suas palavras? Qual o significado das palavras do Senhor Jesus, aqui registrado? Faça uma retrospectiva desses quase 19 séculos e lerá a resposta. Quando Jonas, tendo se tornado uma maldição para o seu povo, voltou, por assim dizer, dentre os mortos, para quem ele levou. Quando Jonas, tendo se tornado uma maldição para o seu povo, voltou, por assim dizer, dentre os mortos, e para quem ele levou a palavra do Senhor? Para Israel? Não foi. Jonas, depois que saiu do peixe, ele não foi a Israel pregar. Ele foi para a cidade gentílica de Nínive. Quando Cristo voltou do túmulo da sepultura e a palavra do Senhor foi mais uma vez proclamada, para onde ela foi levada? Ela foi levada aos gentios. E que aceitação a mensagem teve? A palavra da vida, rejeitada por Israel, foi recebida pelos gentios. Era após era, os judeus se têm deparado, tem acontecido esse sinal com os judeus. Tem sido figura dessa forma. Da sepultura do crucificado surgiu esse poder que domou os bárbaros, mudou os selvagens, purificou e levantou os aviltados sem esperança. Trouxe de volta as raças rejeitadas, a fraternidade humana, e a todos os que receberam a mensagem deu a nobreza, a percepção espiritual, a compaixão e a pureza dos filhos de Deus. Pessoas foram salvas entre as nações. Aquele que disse que os judeus deveriam ter esse sinal, leu o futuro. Aquele que disse que os judeus deveriam ter esse sinal, leu o futuro. Ele fez uma promessa e, levantando-se do túmulo, manteve-a, ou seja, o Senhor Jesus, quando falou aos judeus. Ele provou sua afirmação de ser o Filho de Deus e o Salvador do mundo.
Ele confirmou o livro de Jonas. Ele confirmou todas as Escrituras. E para nós, essa confirmação é incontestável.